Um mês de SAF Pedrinho no Cruzeiro, grandes impactos logo de cara. Equipe Ao Tempo Esportes faz o balanço deste primeiro mês da administração e os próximos passos de Pedro Lourenço na Raposa. 29 de abril de 2024, mais um dia que vai entrar para a história do Cruzeiro. Depois daquele final de 2021, quando o Ronaldo comprou a maioria das ações do Cruzeiro, ele agora passou para frente, vendeu então 90% para Pedro Lourenço. Logo de cara, mudanças aconteceram, grande contratação inclusive. Por isso, eu, Léo Campos, narrador da equipe de Ao Tempo Esportes, estou aqui com dois setoristas da equipe Ao Tempo Esportes do Cruzeiro que acompanham o dia a dia da Raposa, Rafa Nobre, Gabriel Moraes, para a gente debater um pouco mais e fazer esse balanço de um mês do Pedrinho, a sua SAF no Cruzeiro, que já agitou bastante. Para começar, hein, Rafa, já dá para dizer qual SAF é melhor? Do Ronaldo, do Pedrinho? Tudo certo, Nobre? Tudo certo, Léo. Um abraço para você, um abraço para o Gabriel também. Acho que é cedo ainda, né, Léo? Por mais que a gente já tenha alguns movimentos, a gente possa perceber esses movimentos da SAF do Pedro Lourenço, acho que ainda é cedo para a gente comparar, acredito, com grande veemência, acho que posso dizer assim, que o trabalho do Ronaldo foi um trabalho exitoso, né? Um trabalho que dá para destacar os pontos positivos, e se a gente for colocar na balança, acho que são maiores os pontos positivos que os negativos. É claro que tiveram falhas, e a gente pode apontar também várias delas aqui, e aí até um assunto que, claro, a gente vai trazer aqui para o nosso debate também. O Pedro já chega para tentar corrigir uma dessas falhas, que esse distanciamento do torcedor, que acabou criando, né? Essa SAF do Ronaldo acabou criando com o torcedor do Cruzeiro. Mas, de um modo geral, acredito que foi uma SAF positiva do Ronaldo, assim como o início do trabalho também do Pedro Lourenço é muito bom, né? Ele chega mostrando esse lado torcedor dele e todo o cartaz que tem como empresário bem-sucedido que é. Acho que isso não precisa nem ele destacar, né? Então, já tem à frente dele isso, como tinha no Ronaldo também, à frente do Ronaldo, todo o sucesso que ele tem como ex-jogador, como atleta, empresário também. Então, acho que foi um casamento perfeito. O que fez o Ronaldo até onde deu, até onde ele conseguiu fazer, até onde ele teve energia para fazer, com o que assume o Pedro. E aí ele assume também com essa energia e com o amor que ele tem para o Cruzeiro. Acho que nesse primeiro momento o torcedor tem mesmo que ficar otimista com o que vem apresentando até aqui. E é, para mim, um trabalho até aqui exitoso do que fez o Ronaldo e exitoso do que fez nesses 3 jogos aí à frente da SAF do Pedro Lourenço e desse primeiro mês também do Pedro Lourenço, a SAF do Cruzeiro. É verdade, eu acho que uma SAF acaba justificando a outra, né? Por que então o Pedrinho não pegou logo de cara, lá em 2022, finalzinho de 2021, a SAF do Cruzeiro? Porque uma gestão com o porte do Ronaldo, naquele momento, era o ideal, porque precisava formar uma nova administração, ter um nome muito forte, um marketing muito forte internacionalmente, para conseguir driblar todo aquele caos que o Ronaldo encontrou no Cruzeiro naquele ano. E por que então o Ronaldo não conseguiu fazer o investimento como em um mês a gente já vê um Pedrinho fazendo? Então acho que uma coisa vai justificando a outra. Aquele momento era mais para o estilo da SAF do Ronaldo, e hoje a gente já vê um estilo de SAF que o Cruzeiro estava pedindo, que o Pedrinho parece que vai entregar. Mas a gente, o Gabriel, esteve lá na Toca da Raposa, acompanhando o treino aberto, já na SAF Pedrinho, e o clima também é diferente, pelo menos algo que é muito comentado, inclusive com os jogadores, sobre este astral que parece ter mudado, né, Gabriel? Com certeza, Léo. Um abraço para você, um abraço, Rafa, e todo mundo que nos acompanha aqui. O clima está completamente diferente e vem se concretizando uma promessa que o Pedro fez lá atrás, naquele primeiro dia, naquela segunda-feira que eu fui lá para a porta do Supermercados BH, ele concedeu uma entrevista para a gente. Uma das frases mais marcantes ali foi: o Cruzeiro estará mais próximo da imprensa e principalmente da torcida, e é isso que a gente vem acompanhando. Há um tempo atrás era inimaginável um jogador do nível do Cássio chegar ao Cruzeiro e ter aquela recepção dentro da Toca da Raposa. Não foi em saguão de aeroporto, não foi na rua, lá na Pampulha, não. Foi dentro do CT. O Cruzeiro abriu as portas para a torcida entrar dentro do CT, recepcionar o Cássio ali numa contratação que nem era oficializada ainda. O Cruzeiro foi oficializar ela só depois.
É uma mudança de clima diferente. E nos bastidores a gente conversa até com alguns jogadores. A gente vai lá na toca, a gente pega um jogador ali, um outro aqui saindo, pegando o carro no estacionamento. A gente faz aquelas perguntas, né? E aí, como é que tá o vestiário? Como é que tá o clima aqui dentro do clube? E é unânime. Até mesmo nas entrevistas que a gente publica aqui. É unânime. O clima, ele está diferente, os jogadores e até mesmo os funcionários, eles parecem estar mais à vontade. Não que o trabalho, que a relação com o Ronaldo e a equipe dele eram ruins, mas o clima está assim bem diferente. Até pelo que a gente já tinha pesquisado também, das nossas apurações, né, Gabriel? Não me pareceu que aquela chegada do Cássio foi algo arquitetado, algo pensado. Então parece que as coisas foram acontecendo e aí sentindo que o torcedor... Até antes, inclusive, a mensagem da SAF, do Pedrinho, era que, pessoal, o Cássio não quer nenhum alarde, não quer nada no aeroporto, mas aí sentiu que o torcedor foi até a toca, compareceu, e aí, pensando que essa ação, como foi, ela pudesse aproximar ainda mais o torcedor, ela sentiu que dava para abrir e acho que foi um gesto louvável. Pois é, o Cássio é a grande bandeira até agora a nível nacional, né, de marketing desta SAF do Pedrinho, a grande ação até agora que esta SAF fez. Obviamente, outros nomes estão no radar, daqui a pouco vamos falar um pouco sobre isso, mas tecnicamente, precisava ir ao mercado contratar um goleiro? Olha, Léo, eu acho que sim, Por mais que o Anderson ele tenha mostrado naquele jogo contra o Botafogo do ano passado, na verdade ele não fez nenhuma grande defesa naquele jogo, mas passou segurança de uma zaga que até então, por mais que fosse questionado os números, tanto que o Cruzeiro terminou o Campeonato Brasileiro ao lado do Atlético com a melhor zaga do Campeonato Brasileiro do ano passado. Os números eram bons, então, além da pressão de vestir a camisa do Cruzeiro, ele mostrou personalidade para também manter bons números até então. E aí, quando o Rafael o Rafael Cabral sai naquele turbilhão, naquela confusão toda, ele também assume, mas eu acho que, tecnicamente, e a gente viu isso no Clássico, né? No gol do Arana, sobretudo, eu acho que aquela bola, para mim, é perfeitamente defensável. A gente sente que faltava alguma coisa. E por mais que o Grando também, quando veio, ele viesse também nesse perfil promissor, como a gente já acompanhou, até pelo que a gente acompanhou do Grêmio Cruzeiro, né? Que o Grando acabou fechando o gol naquele jogo no Independência, e o gol do Bruno Rodrigues, que o Renato Gaúcho acabou dizendo que foi sem querer, né? Uhum. Mas o Grando, a gente fez aquele jogo juntos, né? E o Grando foi um dos personagens daquele jogo. Então a gente sabe que ele também é um goleiro promissor. Mas eu acho que, pro que pediu o Cruzeiro naquele momento, talvez o tiro fosse até mais alto, o tiro do Cássio, né? O Cássio está entre os melhores goleiros do Brasil, se não o ao lado do Fábio, né? Então é uma grande referência e mostra que o Cruzeiro chega forte no mercado e chega para poder mostrar que vem para brigar por algo grande nesse ano ainda, né? Então eu acho que precisava, era importante por toda essa simbologia que trazia o Cássio só com ele, mas precisava tecnicamente também, para mim, pelo pouco que mostrou o Grando quando vi e pelo que mostrou o Anderson também. Concordo, Gabriel. E outra coisa, né? Acho que o Cruzeiro até agora nem jogou, né, com o Cássio e só vai poder jogar depois do dia 10 de julho, quando se abre a próxima janela de transferências. Mas ele já trouxe, parece, tanta coisa para esta SAF do Cruzeiro, né? Para o time, inclusive, ali internamente, na repercussão que se tem, no agito que se tem no mercado. O Edu Dracena, logo na chegada do Cássio, falou do recado que o Cruzeiro está querendo passar também para o mercado. Então, e ele ainda falou sobre a contratação do pacote Cássio, a palavra do próprio Edu Dracena. Então, acho que está muito nesse sentido também, né? Eu digo até nas nossas matérias que a contratação do Cássio foi um cartão de visitas, né? Do Pedro Lourenço. E também eu acho muito louvável que foi uma excelente oportunidade de mercado. Porque o Cruzeiro não pegou o Cássio lá do Corinthians, que estava sendo titular, conquistando tudo no Corinthians. O Cássio tem uma belíssima história lá, ídolo da torcida, mas o Cruzeiro viu a oportunidade que era um grande goleiro que chega para ser titular, tá ali saindo do seu clube. Tá num processo de não quero mais ficar aqui, o Cruzeiro chegou e falou, eu quero você chega aqui para ser titular do Cruzeiro, para
ter a oportunidade de conquistar coisas aqui também, ser ídolo da torcida. Sobre a necessidade de ter um goleiro. Quando eu imagino um time que quer ser campeão, não estou falando que o Cruzeiro vai brigar para ser campeão nesse ano, no ano que vem, mas quando um time ele quer voltar a ser grande como era, para mim começa por um goleiro. Quando eu penso num time campeão de Campeonato Brasileiro, de Copa Libertadores, de Copa do Brasil, qualquer desses times vai ter um goleiro que é referência. Um goleiro ali que, normalmente o goleiro é um dos líderes do elenco, que é um goleiro referência, um goleiro que dá sustentabilidade a todo o time, passa muita segurança para a defesa, principalmente. E eu acho que o Cruzeiro sim precisava desse goleiro. O Anderson é um bom goleiro, tem muito potencial, apesar de não ser tão novo assim, mas nesse momento eu acho que o Cruzeiro tem ele como um bom reserva. O titular nesse momento precisava de ser alguém do tamanho do Cássio. Outra marca desta SAF de Pedrinho, a mudança também no corpo diretivo, né? Saíram o Pedro Martins, saiu até antes, é verdade, mas parecia que já estava meio que entendendo a situação. Então, Pedro Martins sai, deixa o clube. O Paulo André também, já era até algo esperado, porque o Paulo André está muito ligado às coisas do Ronaldo, não só ao Cruzeiro. O Paulo Autuori também deixou o Cruzeiro. Talvez foi o que me surpreendeu desses nomes que saíram do Paulo Autuori. Não chega a ser uma grande surpresa, mas um nome que eu imaginava que poderia seguir por ter uma história muito ligada ao Cruzeiro e não necessariamente ao Ronaldo. Mas aí vieram o Alexandre Matos, o CEO, e ainda diretores também na parte de futebol, o Edu Dracena e o Paulo Pelaipe. Uma mudança de perfil muito grande, né? Muito grande, muito grande. E para mostrar essa ligação, você citou, por exemplo, o Autuori. A gente viu na prática, né, o trabalho do Autuori. A gente viu na prática o trabalho do Pedro Martins. A gente não viu do Paulo André, né? Eu sinceramente, em algum momento a gente perguntava, né? E o engraçado é que na semana anterior à saída dele, ele foi apresentado como o novo diretor de futebol do Cruzeiro. Exatamente. De uma forma, não adjunta, mas interina, né? Provisória, logo depois que o Pedro Martins saiu. Foi a primeira entrevista coletiva dele e até a minha pergunta, resumindo, a minha pergunta foi: o que exatamente você fazia aqui? Porque a gente não sabia, né? Para você ver, quantos anos de SAF, né? A gente não sabia exatamente na prática. Aquele organograma, por mais que a gente não tivesse acesso, né, Gabriel? A gente não teve acesso a um simples organograma da SAF do Ronaldo. A gente entendia onde poderia estar inserido o Paulo André ali. Mas na prática, não. Então, entender e comparar o trabalho deles passa a se tornar fácil quando a gente não vê praticamente o trabalho do Paulo André, né? Então, era muito mais ligado ao Ronaldo, como você destacou, mas na prática a gente via. Como a gente viu, por exemplo, do Gabriel Lima, e na prática a gente viu como foi exitoso, tanto que o Pedro Lourenço, ele exige quase que o Gabriel Lima continue para fazer, talvez nesse primeiro momento, essa transição, mas a ideia é de que ele possa continuar e seguir nesse trabalho, que eu acho que casa muito bem, como você citou no início, né? Todo o trabalho administrativo, que eu acho que é inegável, que fez o Ronaldo e sua equipe, e todo o trabalho mais até passional, se a gente for imaginar assim, a paixão, o amor do torcedor Pedrinho, quando ele enxerga que eu preciso demais desse time, eu preciso de um atacante, o Dinheiro tá machucado, eu vou correr atrás de um atacante. Por que o atacante não pode ser um atacante de peso? Enquanto o Ronaldo pensa mais no lado financeiro e olha, eu sei como assumir. Isso aqui, se a gente trouxer um atacante muito caro, lá na frente vai ter o peso. A contrapartida, o futebol não existe o cálculo correto, né? A contrapartida pode ser, se esse atacante der super certo aqui, eu vou ganhar dinheiro com ele, eu vou fazer dinheiro com ele, os títulos podem me trazer mais sócios, enfim, é uma gama de vantagens que isso pode acontecer. Mas para poder responder sua pergunta, é uma troca muito importante e que já essa movimentação do Cruzeiro no mercado mostra o olhar que tem o Alexandre Matos, né? Por mais que o Pedro Martins tivesse um discurso, uma oratória sensacional, e teve até, acho, bons episódios, a prova disso é o Matheus Pereira, por exemplo, a ida dele ao mercado e o João Marcelo. O Cruzeiro foi assertivo. Teve também achados muito bons, exatamente, né? Então foi assertivo também no mercado. Mas
Em compensação, alguns nomes, e aí dá para fazer uma lista interessante que a gente coloca e não entende aqui, a começar por Paulo Vitor, passa por Palácios, enfim. São nomes que a gente sabia que isso não vai dar certo, gente, não faz sentido. E não eram jogadores para a Série A. Enfim, entre erros e acertos, eu acho que é uma diferença muito grande e agora chega para o Cruzeiro nomes que a gente sabe que no mercado eles são ativos, são fortes e já foram campeões, né? E por esses nomes, né, que estão sendo especulados na pauta de contratação do Cruzeiro, a gente inclusive já tem matéria no nosso portal, em otempo.com.br/esportes, sobre esses nomes especulados e o que vocês apuraram sobre isso. Você tem detalhes, Gabriel? A gente pode falar de uns que estão sendo ventilados, né, que a maioria a gente tem a confirmação que realmente, na figura ali do Alexandre Matos, que ele é muito ativo no mercado, eles realmente foram consultados, né? Por exemplo, a gente tem o Gabigol. O Gabigol tem um salário muito alto, mas pode ser equiparado ao do Matheus Pereira, por exemplo. O Gabigol que está aí de saída do Flamengo, provavelmente vai sair, né? Por questões de tanto de campo, mas principalmente de extra-campo. É um nome que o Cruzeiro está bem atento ao mercado. Tem o zagueiro Mina, aquele mesmo colombiano, que ganhou muito destaque no Palmeiras, contratado pelo Alexandre Matos, que é até uma história muito interessante. Não sei se todos têm ciência, que o Alexandre Matos que contratou o Mina para o Palmeiras. Só que, em conversa com a família do Mina, o sonho dele era ir para o Barcelona. E o Barcelona estava monitorando a situação dele. O Alexandre Matos conseguiu fazer um acordo com a diretoria do Barcelona, que o Mina precisava fazer essa ponte, ir para o Palmeiras primeiro, para depois ele ser vendido ao Barcelona. E o Matos vendeu isso para o Mina foi para o Palmeiras, depois realmente foi vendido ao Barcelona. É um jogador que o Cruzeiro realmente fez uma investida e está aí aguardando para ver se realmente vai dar certo, porque todos esses jogadores o Cruzeiro monitora, sonda, quer saber a situação dos jogadores, o salário dele, se ele realmente quer vir para o Cruzeiro, só que ao mesmo tempo tem bastante concorrência, né, Rafa? Claro, o Mina tem muito mercado, né? E aí mostra como que o Alexandre Matos, ele é inteligente, né? É claro que não dá para fazer futebol sem dinheiro. Isso a gente sabe, é utopia imaginar o contrário. Só que ele consegue agregar algumas coisas, e a gente viu isso quando ele vai para o Cássio, consegue convencer o Cássio, e o Cássio tem propostas que poderiam ser, no mínimo, iguais às propostas do Cruzeiro, e seriam até vantajosas por permanecer no Corinthians. Ele já tem uma história, um contrato vitalício com a patrocinadora de material esportivo. Enfim, ele tinha atrativos para poder continuar, mas essa persuasão do Matos, ela é muito forte e mostra também no caso Mina, né? Quando ele consegue entender que o sonho do jogador é esse e eu consigo colocar isso dentro de um pacote, uma negociação, isso mostra a força dele também para tentar responder um pouco da pergunta anterior, né? Com relação à turma que chega agora para o departamento de futebol. E também há outros nomes, né? Porque agora tivemos a infeliz lesão do Juan Dineno no pubis, que ele vai passar por cirurgia nessa quarta-feira, vai ficar aí de fora. Pelas minhas pesquisas, até eu fiz a matéria sobre a lesão do Mina, fui procurar informações de como é feita a cirurgia do pubis, questão de recuperação. Para um jogador de futebol de alto nível é questão de 2 a 3 meses para ele conseguir voltar a jogar normalmente. Então, a partir de agora, a gente vê uma tendência de que o Cruzeiro deve ir atrás de um centroavante, e um centroavante para chegar a ser titular, porque os reservas Rafa Silva, que realmente está jogando nos últimos tempos, está agradando parcialmente, o outro é Rafael Elias. Então, com esses nomes a gente vê, realmente o Matos, o Pedrinho devem ir atrás de um centroavante. O nome mais ventilado no momento é o Arthur Cabral, brasileiro que está no Benfica. Também é uma negociação vista como difícil, mas a imprensa portuguesa que está acompanhando mais de perto, ela fala que está caminhando para realmente acontecer. E também há outros nomes, por exemplo, o do Júnior Santos. O Cruzeiro fez uma proposta, praticamente dobrou o salário dele, que ele ganha atualmente no Botafogo. É até algo aí que gerou bastante ira da torcida lá do Botafogo, que não quer que ele saia de lá, porque ele é um dos destaques do time. Enfim, há também o Caio Jorge, aquele que foi revelado no Santos, que o Cruzeiro chegou a sondar a sua situação. O Felipe Coutinho, que tem bastante histórico na Europa, Barcelona, Liverpool, mas ali há dois principais entraves. Ele que atualmente está no Catar, o contrato dele vai acabar agora. Só que os dois entraves são a questão financeira, que o salário dele é muito grande, extrapola qualquer teto que o Pedro tenha estipulado no Cruzeiro.
E a questão passional. Felipe Coutinho é o torcedor do Vasco, foi revelado no Vasco da Gama. E ao que tudo indica, Léo deve seguir caminho de São Januário mesmo. E aí tem mais 2 nomes também, né, o Gabriel, se a gente for analisar o mercado como um todo e dos nomes que a gente até tem apurado aí pro meio campo, né? Tem o do Thiago Mendes e do Matheus Henrique também. São dois nomes fortes até. O caso do Thiago Mendes, o jogador mais velho, né? Então, também tem essa possibilidade. E aí teve, sim, a procura do Cruzeiro, por tudo que a gente já sondou, especulou. E o do Matheus Henrique é um nome aí é um nome mais difícil, mais difícil de acessar, né? Por conta de toda a história dele, passagem na seleção, enfim. É um jogador mais promissor, então mais complicado. Então, só pelos nomes, além dos nomes que o Gabriel citou, de tudo que a gente vê, a gente consegue imaginar um Cruzeiro mais forte, né? Nessa janela e brigando, talvez, por coisas maiores. E a gente espera que seja pelo menos do que foi no ano passado, né? E é um perfil diferente. Você tinha perguntado a respeito de perfil do Alexandre Matos. Porque no futebol a gente consegue comparar mais perfil, por exemplo, do diretor de futebol, que é aquele homem que está ali à frente das negociações, que procura jogador. Eles recebem muitos dados do departamento de análise de desempenho, análise de mercado do clube, e a partir desses dados eles definem onde eles vão correr atrás. O histórico do Pedro Martins, né, mas era aquilo que era passado para ele com questão principalmente financeira. Tem que tomar mais cuidado, são mais oportunidades de mercado, às vezes ele era até uma brincadeira, né, em relação ao Pedro Martins, que ele adorava os empréstimos com opção de compra. Tem aí Matheus Pereira, o João Marcelo, o Barreal, Vidalba, e o Alexandre Matos não. O perfil que a gente vê é que são jogadores de mais renome, jogadores aí com rodagem na Europa e que chegam já para chegarem e ser titulares. E aonde que o Cruzeiro pode chegar com isso, né? Com essa mudança de perfil, agora com a SAF do Pedrinho. Não consegui ouvir nada de muito concreto ser prometido. Vamos ser campeões neste ano ou no ano que vem a nossa intenção é de ter um grande título. Até agora eu não ouvi isso, assim, em questão de prazo, se é esse ano, se é no ano que vem. Mas a gente já pode ouvir dos diretores, o próprio Edu Dracena já falou isso, sobre de um Cruzeiro que pode mais, sobre um Cruzeiro que vai ser mais, Pedrinho podem esperar mais, isso. O próprio Pedrinho também fala. Esse discurso, ele me causa, assim, um certo receio, porque a gente ouviu bastante isso em um período associativo, né? No próprio Cruzeiro, em muitos momentos. Isso deu certo, em outros não, mas é um discurso muito conhecido no jargão do futebol. Da SAF, a gente já costuma ver um pouco mais de pé no chão, de olhar um pouco mais para as finanças. Até agora, eu nem ouvi esse discurso desta SAF do Cruzeiro. Olha, não, a gente vai ainda ter uma grande dívida, ainda a gente tem uma grande herança, que a outra SAF se utilizava bastante desse discurso para justificar a sua ação no mercado. Esta SAF não. Estão deixando sonhar bastante, hein? E aí é o X da questão, né? Porque quando a SAF assumiu, poucas pessoas entendiam como de fato funcionava a SAF, né? A SAF aprovada praticamente naquele ano, né? Então o torcedor entendia pouco. E para o torcedor que entendeu o Ronaldo, fenômeno, assumindo o Cruzeiro, entendia que, cara, os problemas acabaram. Então o Ronaldo tinha que realmente, de fato, mostrar para o torcedor que, olha, eu tô aqui, eu tô colocando meu nome, mas existem muitos problemas aqui ainda para serem resolvidos, né? E talvez esse lado passional do Pedrinho possa ter esquecido um pouco de colocar o pé no chão do torcedor, né? Porque se a gente for imaginar uma projeção, é como o Gabriel falou, a gente tem as vésperas de um jogo decisivo da Copa Sul-Americana, na contusão do Arthur Gomes, que não é séria, mas na ausência dele, jogadores de beirada são garotos. É o Robert, é o João Pedro. Na ausência do Dineno, são opções que a gente sabe que não vão segurar o Rojão até o final do campeonato. O Rafa Silva tem um histórico de lesão. É um jogador ok? Sim. O Papagaio, tecnicamente, não entrega o que pede o Cruzeiro. Oscila, e a camisa do Cruzeiro oscila muito. Então, assim, talvez possa faltar um pouco do pé no chão que a SAF
exercia quando ela estipulava metas, né? O Cruzeiro, naquele início do Pepa, de um início que o Cruzeiro chegou a bater terceiro, quarto lugar do Campeonato Brasileiro, o torcedor eufórico, o Pepa chegou, um treinador promissor, em Portugal todo mundo falava bem dele, futebol ofensivo, e fazendo o Cruzeiro jogar, o torcedor se empolgou e acreditou talvez até que pudesse beliscar uma Libertadores. Quando o Cruzeiro teve aquela lacuna, aquele ato de 10, 11 rodadas sem vencer, aí sim a realidade bateu e doeu. Tanto que o Cruzeiro brigou para não cair ano passado, né? Então, é preciso entender como, de fato, o Cruzeiro mostra que vai bem no mercado, mas, de fato, como isso vai acontecer? Porque o discurso e a prática, eles são bem diferentes, né? Então, como, de fato, isso vai acontecer para que o Cruzeiro possa ter, realmente, jogadores para repor, pelo menos, essas peças que a gente citou aqui, que não são. Então, eu também temo por isso. Hoje em dia, eu acho que o discurso, ele vale muito, né? Porque qualquer coisa que o Alexandre Matos, ou principalmente o Pedro Lourenço falar, a torcida vai acreditar e vai abraçar aquilo ali, porque o torcedor, ele é passional, não tem como fugir disso. Mas você falou dessa época do Pepa, por exemplo, que o Cruzeiro ele começou bem o Campeonato Brasileiro, estava na parte de cima da tabela. O discurso da diretoria do Cruzeiro era sempre o mesmo. Nós não vamos brigar ali por Libertadores, esse não é o foco. O nosso primeiro objetivo é não ser rebaixado. O primeiro objetivo é principalmente pela parte financeira, porque estar na primeira divisão te dá ali uma base financeira que aí você consegue fazer projeções melhores futuras. Até o momento não se ouve nenhum discurso desse. Meio que tá aí. Eles estão fazendo as coisas, contratou o Cássio, surgem informações a todo momento de mercado que o Cruzeiro está atrás de grandes jogadores. Então isso gera uma expectativa na torcida. A torcida começa a não ficar mais com aquele pé no chão que tinha antes, que, não, gente, brigar para não cair, depois a gente começa a pensar em outras coisas. Nesse momento, não. Nesse momento vai chegar aí o camisa 9 para ser titular, estamos mantendo o Matheus Pereira, nosso camisa 10, e vai dar tudo certo, temos um grande goleiro. A torcida tá meio que nas nuvens assim. Então, a minha opinião ainda é preciso haver aquele discurso vindo de cima, vindo de dono de clube agora mesmo, que gente, vamos manter o pé no chão, a gente tá fazendo o melhor aqui, tá tendo maior aporte financeiro, mas a gente precisa atender certas expectativas, nivelar por baixo primeiro, para depois a gente ir conquistando outras coisas. Mas é importante dizer também que o torcedor, na euforia dele, ele tá certo também, né? O torcedor já viveu uma situação muito pior do que vive agora, então tem que ter essa expectativa mesmo. Quem tem que ter o pé no chão é quem comanda, né? O clube, quem comanda e quem entende que isso pode, no futuro, virar contra ele, né? Essa ideia de construção de uma arquibancada para receber o torcedor na toca. O Cruzeiro da SAF do Pedrinho é um Cruzeiro de 3 vitórias. Mas se vier de uma sequência de 3 derrotas, como vai ser receber o torcedor na toca? Eu crio essa expectativa de mensalmente receber o torcedor aqui, mas um mês que não for bom, um mês que não for legal, como vai acontecer? Quem tem que pensar isso é o dono da SAF, não o torcedor. O torcedor está no direito dele, tem mais que ficar feliz mesmo e sonhar com voos altos. E você, o que está achando aí desta SAF do Pedrinho? Até agora é só um mês, né? Mas muitas coisas aconteceram. Deixa aí no nosso comentário o que você está achando desta SAF do Pedrinho. Dê a sua curtida também na nossa transmissão. E siga acompanhando Gabriel Moraes, Rafa Nobre, que vão seguir contando essa história de Pedrinho, SAF, Cruzeiro no nosso portal O Tempo.